Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Sustentário. Meu nome é Débora e esse é o nosso quarto episódio de uma série de entrevistas com atores do Sistema Alimentar Sustentável, que vai ao ar todo último sábado do mês. Hoje vamos falar sobre a produção de alimentos com o Rodrigo Formaggio, que é agricultor e fornece alimentos para alimentação escolar na cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. E essa entrevista acontece através de uma parceria entre o Sustentária e a equipe de nutrição da alimentação escolar da cidade de Águas de Lindóia. Vamos lá? Oi, Rodrigo, seja bem-vindo ao Papo Sustentário e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar perguntando se você podia compartilhar um pouco de como é a sua produção, quais alimentos você cultiva. E se você podia disponibilizar algumas imagens para o pessoal que nos assiste conhecer um pouco da tua propriedade, do teu trabalho. O mais forte nosso é o alface, né? É o tomate, chicória, almeirão, cheiro verde. Aí as outras partes, assim, tem banana também, mas quem mexe com a parte de banana é mais o meu cunhado, sabe? Aí já é outro setor, né? Mas o meu mais forte mesmo é mais o tomate, é mais parte de folhas, né? Tem um pouco de morango também, que tá tendo um curso de orgânico aqui no sítio. É menos, é um pouquinho só. Quando sobra tempo, a gente planta milho, planta couve. Couve sempre tem, né? Mas o brócolis, essas coisas é uma coisa mais... Como é agricultura familiar, às vezes não dá tempo de plantar, né? Então a gente tem que focar mais ou menos numa parte para tentar manter o que a gente tem. Uhum. O teu manejo é orgânico? Como que então, você trabalha? O manejo nosso é assim. O orgânico para a gente não é viável. Pelo seguinte, o selo hoje em dia é muito caro para você fornecer o selo, tá? Mas a minha produção, ela é como se fosse orgânica, tá? Mesma coisa que faz no orgânico, a gente faz no sistema normal, tá? Então a mercadoria que você comprar da gente é como se fosse orgânica, tá? Eu não tenho o selo de qualidade que eles pedem, que acontece? Existem vários tipos de selo, e esse selo às vezes ocupa muito tempo da gente para conseguir isso daí. Gera tempo, tem empresas que conseguem fazer isso daí, só que fica muito caro para você ter esse tipo de selo. No entanto, que a gente tinha amigos nossos que chegou até a quebrar com esse tipo de selo, porque é muita burocracia e é muito caro, entendeu? Então foi um método que a gente viu que é mais fácil. Eu vendo uma mercadoria boa para a pessoa, eu não uso veneno, não estrago com a minha saúde e não estrago com a saúde da pessoa que está comprando, entendeu? Sim. Você já entrou nesse processo alguma vez de certificação e desistiu, assim, achou que não valia a pena continuar burocraticamente? Há 2 anos atrás, há mais ou menos um ano, antes da pandemia, eu estava tentando certificar. Só que o que aconteceu? Por causa da pandemia, eu fiquei meio com medo, sabe? Aí eu parei o processo. Porque o que acontece? Eu tenho muita entrega em supermercado, prefeituras que a gente entrega para a prefeitura aqui de Águas de Lindóia, a prefeitura de Socorro a gente entrega. Estou fazendo PA agora, que é um sistema de mercadoria que estão entregando, fazendo aquela cesta para gente mais entidade carente, sabe? Estou fazendo aqui, estou fazendo Pinhalzinho, que é uma cidade aqui perto também. Então, na verdade, assim, isso daí foi muito rápido, porque o governo começou a pegar a mercadoria na pandemia e a gente ficou surpreso, porque os mercados mesmo, a venda nossa caiu 70%, entendeu? Por causa da pandemia. Nossa! Uhum. Entendeu? E eu fiquei meio cismado por causa disso, de mexer com o orgânico. Porque se eu começo a investir,
chega uma hora, daí eu fiquei com medo de dar muito, precisar investir muito e depois eu ficar sem. Entendi. Entendeu? Aham. Tá. Você pensa em retomar isso depois que passar a pandemia ou não pensa no momento? Olha, eu tenho que ver para ver o que vai acontecer. Porque assim, hoje em dia, para você vender o orgânico, requer um pouco mais de mão de obra, tá? A mão de obra no orgânico eu acho que é um essencial, porque tem que carpir, sabe? Tem que catar muitos matinhos e requer mais mão de obra. E o problema da mão de obra no sítio hoje em dia, na agricultura, é isso daí. A mão de obra humana está muito difícil. A gente está partindo mais para a parte de mecanização. Esse é o problema muito grande da orgânico. No entanto, que a maioria do povo orgânico, acho que a maioria que implanta orgânico é mais família. Maioria. E o meu é uma coisa assim maior. Eu penso em tomar, mas eu sei que a mercadoria que eu estou vendendo, eu sei que é uma mercadoria sem veneno. Sem veneno, ela é sem adubo químico. Praticamente a gente tá. Se a gente. O veneno praticamente tá. A gente descartou. A gente 0% a gente não usa mais. Às vezes a gente usa 1% de adubo, que é o adubo químico, né? Que seria utilizado. Mas a maioria tudo adubo orgânico. E como que você faz para controlar pragas? Como que é teu sistema? Me conta um pouquinho. Hoje em dia existe métodos que chama produtos biológicos, que é um sistema que é certificado, é tudo pela certificação que os orgânicos usam. Então a gente usa. Eu vou contar um caso para você que aconteceu com a gente há 2 anos atrás, que a gente plantava tomate. Só que a gente já utilizava muito pouco veneno naquela época, há uns 2, 3 anos atrás. A gente estava plantando tomate e começou a aparecer uma praga aqui, tá? É uma borboletinha. Ela foi aumentando e nem no veneno a gente não estava conseguindo controlar mais. E a gente utilizava o mínimo possível de veneno na época. Só que a gente chegou num ponto que nem o veneno estava controlando. Só que não era só aqui que estava acontecendo. Era em região, era em geral, tá? O que aconteceu? Como é que eu vou explicar para você? A gente estava a ponto de parar de plantar o tomate. Porque a gente planta tomate direto aqui, sem parada, porque a gente tem que fornecer a merenda, né? Aí o que aconteceu? A gente trocando ideia com o pessoal, com os agrônomos, chegou um amigo nosso que vende mercadoria de uma empresa, falou assim, mas por que você não tenta o sistema biológico? Porque ele falou assim, o sistema biológico, se você passar hoje, ele vai resolver agora. Passou uma semana, ele já resolve, não dá resultado, tá? Você precisa fazer um ciclo maior dele para você usar o produto biológico para praga, tá? O que a gente fez? A gente começou a fazer esse tratamento. Uma planta de tomate, ela vai 6 meses para você, do pezinho pequenininho até o setor maior dele de produção, ele vai 6 meses para você começar a colher, fazer a colheita do tomate. A gente, para conseguir bater essa praga no sistema biológico, a gente perdeu 3 plantações, tá? Para conseguir bater isso daí. Só que o que aconteceu? Sumiu, não tem mais. Não tenho, só trabalho com produto biológico. E no começo eu passava bastante produto biológico, porque ele é à vontade, né? Você não é veneno. E agora eu passo uma vez por semana. Então praticamente sumiu. E tem amigos meus, assim, a 5, 6 quilômetros daqui, que no veneno não consegue controlar essa praga ainda. E mesmo a gente falando para eles não acreditam, entendeu? Porque é mais, de alguma forma, mais eficiente o controle biológico? Hoje em dia eu acho que está sendo. Hoje em dia eu acho que está sendo melhor do que você usar. Hoje em dia, o produto biológico,
ele sai mais barato para você plantar uma lavoura, e o custo é menor, entendeu? Eu uso muito pouco. Se eu gastar, vamos supor um exemplo, numa lavoura de 2.500 pés de tomate, se eu gastar é R$1.000, R$1.500. Se eu fosse gastar em veneno, em agrotóxico, eu ia gastar R$4.000, R$5.000 no mar, assim, não tô pondo um baixo ainda, entendeu? Porque a pessoa que passa agrotóxico, ela passa 2, 3 vezes por semana para tentar controlar a praga, entendeu? E eu passo uma vez produto biológico e uma vez, na verdade eu pulverizo 2 vezes. Uma com produto biológico e a outra com um produto que chama óleo de nim. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma planta natural, entendeu? É um óleo de nim. Nim? N-I-M? É N-E-E-N. Aham. Tá? Ele é um produto que acontece. Ele é um óleo que ele é muito fedido. Só que ele espanta os bichos. Ele mata também. Entendeu? Você põe na água? Como funciona? Pulverizado. Uhum. Isso seria pulverizado, né? Vamos supor, a gente tem a máquina de pulverização, mas como se fosse uma bombinha de espirrar e sai só aquele vaporzinho. Né? Entendi. Graças a Deus a gente conseguiu controlar assim. Agora o alface já é o sistema mais fácil de você tirar sem veneno, entendeu? É um produto que como se diz, a verdura é um produto que você consegue trabalhar sem veneno. Se você quiser trabalhar sem, trabalha. Tem muita gente que usa muito. Então, como que você usa e você faz e você não precisa ter um remédio, né? O que você... A gente planta naturalmente. A gente planta só com a nutrição do pé. Só faz a nutrição para o plantio. E a gente não usa nada. Alface é muito raro eu usar algum produto biológico. Muito raro. Faz uns 5, 6 anos já que eu trabalho desse jeito aí. Às vezes acontece, que nem assim, eu faço feira em quarta-feira, né, até eu estava falando para você. A minha verdura, ela vai com bichinho, entendeu? Vai com os bichinhos. Só que a verdura que você compra orgânica, se não tiver bicho, não é orgânica, tá? Ela tem que ter bichinho. Nossa. E sempre tem que ter uns furinhos, às vezes tem alguns furinhos nas folhas. Esse é o natural do orgânico. Aí você pode garantir que é orgânico. Você é um especialista em nutrição da terra. O que a terra precisa? Que você falou que vocês estão fazendo um novo trabalho aí de nutrir a terra. Com o que vocês estão fazendo isso? Quais são os elementos que precisa, de alguma forma, estar cuidando para que você tenha uma boa produção? A gente tenta fazer assim, o tratamento com produtos que tenham carbono orgânico, sempre natural, e produto, assim, tudo que é produção, tudo que é produto que a gente sabe que é natural, a gente vai jogando na terra. A gente vai tentando deixar ela sempre nutrida. Porque assim, a terra, quando ela é bem nutrida, ela fica uma terra escura. Ela não fica uma terra marrom, ela fica uma terra mais escura. Ela fica meio preta, sabe? Ela vai formando camadas. Vamos supor, quanto mais você vai tratando dela, ela vai aumentando essa camada. Ela vai ficando assim, se ela tá com um pouquinho, ela vai aumentando. Cada vez que você vai nutrindo ela devagar, ela vai aumentando. Você não vai nutrir ela de uma vez só, que ela não consegue, tá? Você tem que ir nutrindo ela devagar. Uhum. Senão ela não pega os nutrientes certos. Uhum. E aí a planta, vamos dizer que nasce nesse terreno mais nutrido, ela se desenvolve melhor e tem alguma relação com esse controle de pragas, pelo que você está me dizendo. Então... Isso. Quanto a planta mais nutrida ela for, menos praga ela vai ter. Tá? Me conta o que você vende dessas coisas que vão para o programa da merenda escolar e quanto esse programa representa da tua venda?
Então, o que a gente vende seria o tomate, a parte de folhas, né, que é o alface, a chicória, o almeirão, vai um pouco de milho, couve, mandioca também eu tenho, tá? Tenho um pouco de mandioca também. E hoje em dia, depois da pandemia, eu acho que sem a merenda escolar e o PA, que é o governo que está mantendo, eu acho que a gente já tinha reduzido já tinha reduzido o plantio, tá? Por causa da pandemia. Porque assim, a pandemia, a parte de comida, que nem assim, arroz, feijão, a pessoa tem que ter todo dia. Só que daí você não vai escolher se tiver um arroz ou vamos supor, um arroz e feijão e um pé de alface, você vai escolher o arroz e o feijão. O alface você pode descartar por enquanto. A pessoa pensa assim, entendeu? Porque o arroz e o feijão você consegue guardar. Agora a verdura ela tem limite de garantia, ela é muito mais rápida de perder. Agora o arroz e feijão ele aguenta mais, né? Então é muito representativo, assim, o que esse programa contribui para a sobrevivência, assim, do pequeno agricultor? Ele ajuda em tudo, né? Porque assim, para você manter na agricultura, hoje em dia, para você não ficar para trás, você tem que fazer bastante de financiamento. Esse é um problema muito... E o que acontece? Se você não tiver, vamos supor, se eu não tivesse essa merenda para entregar, às vezes esse ano eu não teria o dinheiro para me pagar o financiamento, entendeu? Aí eu teria uma perca. Logicamente, para sustentar a família. Só que a sustentação da família a gente conseguiria manter sem o projeto da merenda. Mas assim, a gente não tem só a sustentação da família nossa aqui. A gente tem que evoluir, a gente não pode ficar para trás, senão a gente não consegue trabalhar. A gente tem que comprar trator, a gente tem que comprar métodos mais fáceis para trabalhar, senão a gente não consegue trabalhar. Sim, né? Sim. Uhum. E a pessoa que fica para trás, é uma coisa que meu pai fala, a pessoa que fica para trás, ela sofre. Porque hoje em dia, vamos supor, hoje em dia a parte da agricultura ela é muito mais evoluída do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás já era muita diferença, de 10 anos deu muita diferença. Um passo foi muito grande, entendeu? A agricultura brasileira. Rodrigo, obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história. Esse foi o episódio do Papo Sustentária do mês de agosto. Esperamos que vocês tenham gostado e no próximo mês vamos conversar com mais um ator do sistema alimentar. Não percam, até lá!